Amém? Graças a Deus. Estou muito feliz hoje pelos irmãos. Nunca mais nós tínhamos visto esse cenário aqui, nós juntos, cultuando com responsabilidade, cada um no seu canto. As famílias estão juntas porque já convivem, mas os irmãos mantendo o distanciamento, todo mundo de máscara, usando álcool em gel, porque o tempo exige esses cuidados. Mas Deus nos trouxe até aqui nessa noite, certamente para nós sermos renovados, porque estamos precisando juntos de ouvir a palavra de Deus e cultuar o nome do Senhor. A nossa fé depende de ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos e a todos que estão nessa noite a ouvir a palavra, está cultuando, tanto aqui presente. Eu acredito que tem irmãos que estão desejaria estar aqui juntamente conosco, mas não puderam chegar, até por causa da quantidade de pessoas que nós não podemos ainda reunir. Mas vamos aproveitar a oportunidade, meus amados irmãos, para pedir a Deus que Ele renove a nossa fé. Eu de mim mesmo não tenho. Hoje o irmão Edinho ligou, ultimamente tenho andado muito corrido, não li tanto a palavra, e hoje eu estava ali, sempre eu tenho pedido a Deus uma palavra, mas de mim mesmo, eu disse, eu não recebi nada, mas eu acredito que se Deus quiser falar, Deus vai falar diretamente na leitura ao nosso coração. Amém? Capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, versículo 14 até o versículo 16. Se você quiser ficar de pé, se não quiser, pode ficar sentado. Diz assim a palavra de Deus. Glória a Jesus. Amém? Todos encontraram, irmãos? Glória a Jesus. Capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 14 até o versículo 16. 3 versículos da palavra de Deus. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, baixa um pouquinho o som, por favor, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa luz, vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Amém? Vamos ler mais uma vez, é bem pequenininho. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Maravilhoso Deus, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar, meus amados irmãos. Meus amados, eu creio que nós temos uma palavra muito preciosa aos nossos ouvidos. Eu acredito na fé de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, na devoção de cada um, na nossa convivência, sabendo e crendo que mesmo em tempos de fraqueza, de dificuldades,
mas que os irmãos têm procurado ler a palavra, guardar a palavra, temem a palavra, respeitam a palavra, estão aqui porque acreditam que a palavra, estamos em torno da palavra de Deus, e por esse grande motivo, meus amados irmãos, nós devemos renovar a palavra do Senhor ao nosso coração. E aqui no Sermão do Monte, nesse trecho do capítulo 5, versículo 14, 15 e 16, Jesus, em poucas palavras, mas com palavras muito contundentes ao coração de todos aqueles que estavam assentados nos montes, no chão, na simplicidade daquela ocasião, mas ele tendo feito todos se sentar, eles inclinaram os ouvidos, e a palavra de Jesus chegava ao coração de cada um daqueles que estavam ali, e não eram palavras que eram repetidas, vãs palavras, mas eram palavras firmadas, contundentes, palavras vivas e eficazes naquele momento, e eu acredito que foram marcadas para sempre na vida daqueles que estavam ali, ouvindo o sermão de Jesus, o Filho de Deus, que não deixava a sua palavra voltar vazia, mas que trazia uma palavra que ficava gravada no coração dos discípulos. Ele, mais do que nós, sabia de que a palavra dele ficaria gravada nos corações daqueles que ouviam, porque essa é uma grande necessidade que nós temos, de ouvir a palavra de Deus e de guardar a palavra de Deus no nosso coração. Por isso que Jesus, ele disse na sua ocasião: bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra e as que aguardam. Meus amados, nós temos uma grande necessidade de ouvir a palavra e de guardar a palavra, e nem outro significado, não só de guardar, de entender e de conhecer a palavra, mas o guardar no sentido de praticar a palavra de Deus. Esses versículos falam de uma necessidade daqueles que ouvem, daqueles que recebem, daqueles que são tocados, daqueles que nascem e que respiram a palavra de Deus, tem uma grande responsabilidade nessa terra. Nós temos uma grande responsabilidade. Noutra ocasião, em outra palavra, a Bíblia diz: se eu não tivera vindo e não tivera falado, vocês não teriam culpa, mas porque eu vim e falei a palavra, eu não tenho nenhum por inocente. É necessário agora que obedeçam e que pratiquem a palavra de Deus. E vejam só nesses 3 versículos a palavra que Jesus traz ao coração daquele povo naquele momento, dos discípulos que estavam a ouvir a Jesus. Era uma palavra que veio tão de bênção para as suas vidas, mas de consciência da responsabilidade que agora eles teriam de anunciar a palavra de Deus, tanto verbalmente, como com atitudes de obras e de vida e de fé, aonde quer que eles estivessem, em grupos de reuniões, quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja na feira, quer seja nas ruas, aonde eles estivessem a partir de agora. Jesus, ele disse, em outras palavras, que a vossa luz resplandeça diante dos homens, homens não iguais a eles, mas homens que ainda não tinham sido alcançados como eles foram alcançados, homens que estavam andando na escuridão, homens que estavam andando sem conhecimento, homens que estavam andando sem entendimento, homens que estavam marchando para o inferno, na negridão e na escuridão das obras do pecado e da morte. Eles precisavam a partir de agora resplandecer a luz da palavra de Deus em suas vidas, para que os homens vissem na vida deles a Jesus, a luz resplandecendo, a salvação, a vida eterna, o amor, o perdão, a graça, a fé, todas as coisas que Deus derramou nos corações dele,
Para que eles vissem na vida dos seus discípulos e começassem a glorificar o Pai que estás no céu. Quando os homens têm a oportunidade de ver as obras de uma pessoa justa, de uma pessoa temente, de uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo e que não anda no curso dessa vida, que não anda segundo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, mas um homem que procura se inclinar à vontade de Deus, um homem e uma mulher. Quando eu falo homem, eu estou falando de um homem como Deus falou na Bíblia, o homem e a mulher, a criatura criada por Deus. Quando eles têm a oportunidade de ver uma pessoa inclinada para a vontade de Deus, elas vão ver Deus na vida delas, elas vão ver Jesus na vida delas. E quando elas passam a ver aquelas atitudes em meio às circunstâncias que elas vivem, e as circunstâncias que o mundo está vivendo não são circunstâncias boas, são circunstâncias de pecado, são circunstâncias de morte, são circunstâncias de desobediência, pessoas que estão, meus amados irmãos, sem discernir mais a mão direita da mão esquerda, e essas pessoas, mesmo ouvindo falar, mas elas precisam ver o testemunho resplandecendo. Elas não precisam apenas só ouvir falar mais de Deus, mas elas precisam ver as boas obras. É diferente de ouvir falar de Deus e de ver as boas obras da vida. O que nós precisamos, meus amados irmãos, é ser a prova viva de que a palavra de Deus é a verdade. Porque se a palavra de Deus fez uma obra em nossas vidas, na hora que nós estivermos, ou jovem, no momento de reunião, com os amigos que não ainda foram alcançados por Jesus, a sua vida, o seu comportamento vai ser diferente, a sua vida vai ser diferente, as suas atitudes vai ser diferente. Você não vai entrar na conversa como eles estão conversando. Você talvez possa até suportar ouvir o que eles estão falando, mas você vai logo entender, se eles não estiverem falando sadiamente, vocês vão entender que você está num ambiente hostil, que está exalando o pecado, e você não pode sorrir, você não pode compactuar, você não pode concordar, você não pode fazer coisas que eles aceitem. Também você não pode ser áspero, você não tem que ser sábio, porque a Bíblia diz que sábio é quem ganha uma alma para Jesus. Mas você tem uma grande oportunidade, eu digo que você é responsável. Quando você estiver num momento desse, em meio a pessoas que ainda não foram alcançadas pela palavra, você tem a responsabilidade, ou seja, eu tenho a responsabilidade por aquele grupo que eu estou fazendo parte. Eu tenho uma responsabilidade. Por isso que Jesus ele fala para os discípulos: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Meus amados, eles precisam ver obras, eles precisam ver atitudes, eles precisam ver palavras diferentes. Por isso que Paulo fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Nós precisamos, meus amados irmãos, não nos conformar, não entrarmos no mesmo caminho, no mesmo assunto, com as mesmas atitudes, mas nós temos que resplandecer a Jesus, para que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Estamos vivendo um tempo difícil, ao qual, diante dessa enfermidade, os homens estão clamando por socorro. Nem todos, mas os homens estão clamando por socorro. Mas nós notamos que mesmo diante de tudo isso, eu noto, mesmo diante de tudo isso, as pessoas não têm nem ligado. Muitos grupos não estão ligando, muitas pessoas não estão acreditando, muitas pessoas não estão entendendo. E veja só, isso é real, isso é cumprimento de palavra, porque nós conhecemos o tempo da vinda de Jesus. Nós não sabemos o dia, mas nós conhecemos o tempo da vinda de Jesus, e nós, pela nossa ótica, nós vemos pela palavra que nunca esteve tão perto, acontecendo tantos acontecimentos que a Bíblia falou, como está acontecendo nos dias de hoje, que apontam para a vinda de Jesus.
Mas só que quem é sujo, suja-se mais. Quem é limpo, deve se limpar mais. Aqueles que se inclinam, que são da carne, eles vão sempre se inclinar para a carne. Mas os que nasceram de novo, os que receberam o Espírito de Deus, eles se inclinam para as coisas do Espírito. E eu quero dizer, às vezes nós precisamos despertar para buscar a palavra, para buscar, meus amados irmãos, o Espírito Santo, porque nós, sem a porção dobrada do Espírito Santo, nós nos tornamos limitados no operar das obras de nossas vidas. E muitas vezes nós precisamos ter voz ativa no meio deles. Muitas vezes nós precisamos ter, meus amados irmãos, uma postura que vai às vezes requerer de nós uma coragem diferente da que nós temos tido, porque é muito fácil nós nos acomodarmos e eles bater nas nossas costas e dizer que nós somos cristãos, porque eles estão dizendo que nós somos bons irmãos. Só que diante das obras infrutíferas das trevas, nós não podemos ser amigos do mundo. Porque quem se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E muitas vezes, para que Deus resplandeça, nós temos que ir na contramão dos seus assuntos, na contramão dos seus pensamentos, e nós podemos até perder amizades, não sendo radicais, mas andando pela palavra. Porque Jesus, ele disse lá no 15 de Mateus, ele designou para que nós dessemos fruto e nosso fruto permanecesse, mas ele disse: se me odiarem, vos odiarão também. Se me perseguiram, vos perseguirão também. Ora, se fizeram isso em lenho verde, quanto mais se pegaram lenho seco. Nós somos lenho seco, Jesus é lenho verde, ele tem a vida, ele é espírito vivificante. E o que nós precisamos é nos renovar na palavra, nesta palavra que diz, meus amados, tão simples, tão importante e tão necessária nesses dias. Porque disso depende salvações de almas, porque disso depende mudança de atitudes, porque disso depende, meus amados, restauração de vidas. Se está perto o fim, se você sabe pela palavra que Jesus está voltando. Eu vinha andando essa semana, eu acho que foi ontem, com o Juliano no carro, dizendo: minha filha, você já parou para... Foi hoje. Você já parou para pensar pelo para-brisa do carro, nós ia lá para o Alto São Manuel, e eu disse: você já parou para pensar na multidão de pessoas que vão para o inferno, que nós passamos por ela? Se você abrir na ótica do amor e do entendimento da palavra, você vai ter um sentimento terrível talvez, porque nós temos a mania de dizer assim: eu lavei as minhas mãos, porque está sendo pregada a palavra. Nós não queremos nem ser responsáveis, às vezes estamos egoístas, porque já recebemos a Cristo. Mas só que Jesus Cristo, ele disse: aquilo que recebeste de graça nós também devemos dar. E muitas vezes nós não estamos mais preocupados com essas pessoas que vão para o inferno, se elas não aceitarem a Jesus, se elas não nascerem de novo, se elas não crerem no Evangelho, se elas não crerem na palavra de Deus. E se você notar, muitas pessoas, e às vezes talvez essas pessoas você está andando com elas, você tem sido uma boa amiga, você tem sido um bom amigo, você tem concordado, você tem sido cúmplice, eu tenho sido cúmplice, nós temos sido cúmplice, e nós não temos tomado uma atitude de obras espirituais, que tem que se tornar visível aos olhos delas, porque eles vão ver, e eles podem assim glorificar a Deus que está no céu. Que Deus possa, meus amados irmãos, fazer com que a nossa luz resplandeça. Se a nossa luz não está mais resplandecendo, é porque talvez esteja faltando um despertar na minha vida. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, levanta no meio dos mortos, e Cristo te iluminará. Essa é a palavra que nós temos na Bíblia. Se eu não tenho mais tido aquela luz que as pessoas notam em mim, uma diferença, eu preciso buscar de Deus despertar no meio de pessoas mortas, porque há jeito para um sono físico e espiritual, só não há jeito para o sono da morte eterna,
mas há jeito para a morte física, há jeito para um sono físico e há jeito para um sono espiritual. E nós muitas vezes estamos precisando ser despertados por Deus. Essa palavra vem ao meu coração, dizer assim, ó vós, como disse Jesus, vós sois a luz do mundo. Você sabe o que é que isso significa? A responsabilidade de clarear a quem está em trevas é minha e sua. Essa é a minha responsabilidade no mundo. Porque Jesus, ele disse que nós somos a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, de forma alguma. Alguém diz, mas não, se você é luz, você não tem como ser como uma candeia, que alguém coloca debaixo do alqueire, diz, não tem como ver não. Quem é candeia, quem tem luz, ela vai estar, o lugar dela é velador, o lugar dela é canto estratégico, o lugar dela é canto de posição. Você pode até perder regalias, você pode até perder influências no meio onde você está, você pode até perder muitas coisas, mas é como Paulo disse, é como se estivesse morrendo, mas estamos vivos. É como desonrado, mas sempre nós somos desconhecidos, mas nós somos muito reconhecidos. Porque às vezes nós podemos, no meio dessas pessoas, querer nos tornar conhecidos. Podemos querer ser considerados no meio delas. E você às vezes o caminho mais fácil é concordar com tudo. Mas tome uma posição de luz na vida delas, porque essa é a sua responsabilidade. Essa é a minha responsabilidade. Então, nem se acendeu a cadeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Você é responsável pelo grupo de pessoas onde você está. Se você está num grupo de pessoas lá na sua casa, só você é luz, você é responsável. Se você está lá no colégio, na sua sala, só tem você de crente, todo mundo é contrário a você é responsável por aquele grupo. Se você está lá no trabalho, só você é crente, só você é cristão, ou, em outras palavras, melhor falando, você é responsável por aquele grupo. Eu estava lendo hoje, ainda não trago essa palavra, porque essa palavra é tão rica em detalhes, e eu sempre leio ela muito em cima da hora, e eu fico num relaxo espiritual, né? Natural, de um homem também que trouxe a imagem do primeiro Adão, né? Nós queremos sempre também trazer a imagem do segundo Adão, que é o homem espiritual, um homem mais prudente, um homem mais preparado espiritualmente. Mas a gente às vezes se acomoda mais no primeiro Adão, o homem terreno, que é da terra, o homem que é fraco, né? Mas eu estava meditando no Paulo, lá quando ele estava naquele naufrágio, levado preso naquele navio, e eu vou já encerrar a palavra agora, que eu sei que já passou o tempo. E Paulo estava lá, meus amados irmãos, preso, levado lá para ser interrogado. Só que veja só, ele estava preso, e naquele naufrágio eles passaram, se eu não me engano, foi 15 dias no mar. Paulo disse que não era para eles sair de lá para navegar para onde eles iam, e eles desobedeceram, eles preferiram confiar neles lá, nos homens mesmos. Só que Paulo disse, não vamos, porque nós vamos ter prejuízo do navio, prejuízo de carga e prejuízo de vida. Mas eles não acreditaram em Paulo. Paulo já tinha um discernimento, porque o homem espiritual, como Paulo, ele já via Deus, estava em comunhão com ele, ele sabe que ele é responsável por aquele grupo, ele sabe do que vai acontecer, porque Deus revela. E eles não ouviram, e na jornada, no navio, a Bíblia diz que veio uma tempestade terrível, a ponto de destroçar o navio, deles perder a carga, deles ficar batendo ao léu no meio do mar, levado pelo vento, porque não tinha mais como eles governar aquele navio. Quando eles pensaram em pular do navio, Paulo disse assim, olha Deus, vocês não se preocupem, porque Deus enviou o anjo aqui à noite para mim, e ele disse para mim que quem estivesse comigo, ele ia poupar a vida de todos, e nem um fio sequer do cabelo eles iriam perder. Paulo vê homens desanimados. Paulo pega lá, se eu não me engano, no 14º dia daquela situação terrível, no meio do mar, sem ver estrela, sem ver sol, sem ver lua, no escuro, na chuva, no frio, batidos e abatidos. Paulo se levanta no meio dele, agora diz, vamos comer e vamos recobrar o ânimo. Paulo ora com o pão no meio daqueles homens, e abençoa como Jesus ensina na palavra.
e começa a comer, e aqueles homens começam a comer o pão. Quando aqueles homens comem o pão, eles recobram a força, porque já haveram, se eu não me engano, 14 dias sem se alimentar mais. E no próximo dia, Paulo sabia o que Deus iria fazer. Deus leva aquele barco para aquela ilha, encalha aquele barco lá naquela ilha, e daquela sorte, meus amados irmãos, Deus salva todos que estavam no barco com Paulo. Sabe por quê? Porque aquele barco todo estava na responsabilidade do homem de Deus. Deus estava na responsabilidade do homem de Deus. Aliás, os homens estavam responsáveis sobre a vida do homem de Deus, que era Paulo. Todas aquelas vidas, e ele sabia disso. Meus amados, nenhum morreu. Todos chegaram na ilha com vida, porque a luz que havia na vida de Paulo resplandeceu em meio às trevas da tempestade. Em meio à tempestade eu não posso entrar em desespero igual os que não têm esperança. Em meio à tempestade eu não posso perder a fé como os que não têm esperança. Em meio às provações, às vezes nós podemos até nos achar incapazes de vencer, às vezes nós choramos, clamamos, às vezes nós até pedimos ajuda, mas você sabe lá no fundo que você não pode se desesperar, porque você serve a um Deus que está no controle de todas as coisas, principalmente da sua vida, e vidas que estão perto de você dependem também da sua atitude naquela ocasião. Meus amados irmãos, que nós possamos buscar o entendimento desses versículos, do versículo 14, 15 e 16, que a nossa luz brilhe também, certo, diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas, não são mais obras, mas para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás no céu. Essa é a nossa responsabilidade, nosso dever. Para que os homens glorifiquem a Deus, eles precisam ver a nossa luz resplandecendo e as nossas obras brilhando, e eles vão glorificar a Deus, vão alcançar a vida, vão receber a sua palavra e podem ser salvos, como você foi alcançado por alguém um dia. Que Deus nos abençoe e que nós possamos agradecer a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.